Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de conceitos sobre superlargura e superelevação. Esse assunto é introdutório a curvas de transição, tá? E por isso que a gente tem que vê-lo antes de trabalhar com a curva composta com transição. Então, o que é uma superlargura nas curvas, pessoal? É justamente aquele alargamento que nós temos que ter na parte circular para que a gente consiga descrever aquele caminho dos nossos veículos que a gente viu lá na nossa aula com o veículo tipo, o raio. Então, pegando aquela gabarito que o veículo faz ao longo de uma curva para desenvolvê-la a uma certa velocidade com segurança, tá? Então, a superlargura, ela é dada pela letra maiúscula S, e para um veículo de 2 eixos simples, ela vai ser dada, ou seja, para um veículo pequeno, tá? Como sendo S igual a N vezes o raio, N é o número de faixas, tá? Menos a raiz quadrada do raio ao quadrado menos E ao quadrado, E é a distância entre eixos dos veículos que nós estamos considerando para o projeto, em metros, tá? Mais a velocidade diretriz, em quilômetros por hora, dividido por 10 vezes o raio, a raiz do raio em metros, tá? Então, a gente pode simplificar essa equação trabalhando o radical que nós temos aqui, r ao quadrado menos e ao quadrado, tá? Através do binômio de Newton. Então, nós vamos ter essa equação reescrita da seguinte maneira, que a superlargura vai ser igual ao número de faixas vezes a distância entre eixos do veículo que estamos considerando para o projeto ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio em metros, mais a velocidade em quilômetros por hora, dividido por 10 vezes a raiz do raio em metros, tá? Para veículos comerciais do tipo CO e SR, né, nosso semi-reboque e reboque, nós vamos considerar sempre também o balanço que nós vamos ter desse veículo em pista simples. Então, nós vamos ter uma composição que, para esse tipo de veículo, a superlargura, ela será igual ao LT, que é a largura total da pista de rolamento de 2 faixas na curva, tá? Menos o LB, que é a largura da pista de rolamento na tangente, tá? Então, aqui, o LT é na parte curva, LB na tangente. Como que a gente determina o LB? O LB vai ser 2 vezes o GC, mais o GL, mais o BD, mais a parcela que descreve a força centrífuga, né? Que é a velocidade dividido por 10 vezes a raiz de raio, tá? Mas quem que é esse GL? O GL da nossa equação, pessoal, que é o nosso segundo parâmetro aqui, é a folga lateral que a gente tem no veículo de projeto quando ele está em movimento, ou seja, aquela folga de segurança que a gente deve dar ao veículo. Nós já temos esses valores tabelados, tá? Então, na tabela 1, eu apresento para vocês a largura da pista e a folga lateral. Então, o LB seria para uma pista de 6 a 6,40, para uma pista de 6,60 a 6,80 e uma pista de 7 a 7,20, as folgas GL que nós temos que ter na lateral, tá? O GC, ele vai ser o gabarito estático do veículo de projeto, ou CO ou CR, tá? Em metros. A gente calcula ele através da equação 2,60 é a largura máxima do veículo, né? Mais o raio menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos e ao quadrado. Simplificando, trabalhando essa equação, nós chegamos a seguinte equação, em que nós podemos simplificar a equação da seguinte maneira, perdão. É 2,60 mais o e ao quadrado dividido por 2 vezes o r, tá? Então, para o cálculo do GC. Quem é esse E, pessoal, que a gente está falando tanto ao longo das nossas equações? É a distância entre eixos. Esse valor, ele é tabelado e ele pode ser encontrado naqueles veículos tipos que eu apresentei para vocês, alguns deles, né? Na aula que a gente fala sobre estudo de traçado, a introdução, né? Então, o E para eixo comercial, do tipo CO, nós podemos considerar 6
6,10 metros. Agora, quando a gente estiver trabalhando com veículos articulados, a gente pode tanto encontrar por essa equação do eixo equivalente, né? Da distância equivalente, que vai ser igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. O E1 é a distância que existe entre o eixo dianteiro do veículo trator e o pivô de apoio do semi-reboque. E o E2 é a distância do pivô ao eixo traseiro, tá? Esse E2, esse E para o semi-reboque, ele geralmente, a gente não precisa chegar aqui e calcular, nós podemos adotar um valor de 9,50 a 10,50, que é o parâmetro que vai resultar a partir desta equação aqui, tá? Então, para CO, 6,10, para SR, de 9,50 a 10,50. Por fim, o último parâmetro que nós temos lá é o gabarito do balanço dianteiro, o GBD, tá? Então, nós calculamos esse parâmetro através da raiz quadrada do raio ao quadrado, mais o balanço dianteiro, vezes 2 vezes o espaçamento entre eixos, né? Mais o balanço dianteiro, isso tudo aqui, menos o raio, tá? Então, esse BD para o tipo veículo CO será igual a 1,20 metros, tá? Já, pessoal, como que a gente vai trabalhar, então, os valores de superlargura? O valor de superlargura, ele é aproximado para múltiplos de 0,20 metros. E são adotados valores a partir de 0,40, tá? Para que se considere que há necessidade de uma superlargura. Abaixo desse valor, não há necessidade. Então, como a gente faz a distribuição dessa superlargura? 20 para cada lado da pista. Então, 0,20 metros para cada lado da pista, a gente distribui a superlargura. Como que nós fazemos a modificação transversal do plano de rolamento? Bom, nós temos que o plano, a via, ela não é exclusivamente retilínea, tá? Ela vai fazer com que o veículo sofra uma modificação de direção para ajustar seu peso e tudo mais às curvas. E deste modo, a gente vai desenvolver, então, um movimento retilíneo e não mais curvilíneo, não mais um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a partir do movimento curvilíneo, nós vamos ter um movimento dinâmico. Esse movimento dinâmico, ele vai gerar uma força centrífuga, conhecida como FC, tá? A força centrífuga, ela é descrita como sendo a proporção, né, entre a massa do veículo ao quadrado, da sua velocidade, tá? E dividido pelo ρ. O ρ é a curvatura da trajetória que o veículo está descrevendo naquele momento, certo? Então, se nós considerarmos que P será igual ao peso do veículo, FC, a força centrífuga, e P vezes FT, o peso de atrito, né, que nós vamos ter a força peso vezes o coeficiente de atrito, nós vamos poder fazer algumas deduções do tipo. A primeira é que, se nós estivermos trabalhando com a força de atrito igual à força centrífuga, o veículo vai permanecer na via, sem nenhum problema com relação ao seu movimento, tá? E nós vamos ter ele em equilíbrio com o seu movimento acontecendo com o equilíbrio dos esforços transversais. O segundo caso que a gente analisa é quando nós tivermos a força de atrito menor que a força centrífuga. Bom, quando acontece isso, pessoal, é evidente que a gente vai ter um probleminha ocorrendo na nossa pista, tá? Esse probleminha é chamado de deslizamento, tá? Por quê? Porque a força centrífuga é superior à reação do atrito transversal e, consequentemente, o veículo desloca transversalmente e vai, então, provocar esse deslizamento, ou no jargão, né, rodoviário, uma derrapagem. Então, para que isso não ocorra, nós precisamos definir uma velocidade de equilíbrio, tá? Então, chegou-se que a velocidade de equilíbrio,
ela deve ser maior que 11,27 vezes a raiz quadrada da força do coeficiente de atrito vezes a curvatura da trajetória, tá?